Muito bem, estamos de volta com o Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Abraçando carinhosamente você que nos prestigia na capital e também no interior, né? Lembrando que nós chegamos em 7 municípios diretamente e em todo o estado através da internet. Portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. No campo e na cidade, no centro e na periferia. Vou dar uma dica aqui para você que quer começar o ano com um novo endereço. Esta casa fica na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, no 2º distrito. O terreno mede 12 por 25, são 300 metros quadrados. A casa mede 6 por 7, são 2 quartos, sendo uma suíte. O que você precisa fazer? Você precisa murar, né, porque não tem muro, você está vendo aí uma cerca. Precisa dar fazer uma pintura aí legal, a cor que você quer, por isso que o Neto não pintou ainda. Porque às vezes você gostou da casa, mas não gostou da cor. Tem que gastar dinheiro pintando novamente. Então, você precisa pintar e arrumar algumas coisinhas aí, fazer alguns acabamentos. E você tem uma casa para morar com a sua família, ou quem sabe até investir agora para ganhar dinheiro depois. O mercado imobiliário continua sendo um ótimo investimento. Ele baixou o preço, não é mais 40 mil. Está pedindo agora 36 mil reais. Se você chegar com 35, ele vende. Então, aproveite. O telefone é este que aparece aí na tela, 999366441. Você conversa com o Neto agora, pode ligar agora. Ele atende aí 24 horas. E você faz um bom negócio. Você pode até dizer, não tenho o dinheiro todo. Não tem problema. O Neto pega parte do dinheiro em carro ou moto e o restante você paga em dinheiro, tá bom? Faz um financiamento aí rapidinho, vai lá e compra a sua nova casa, repito, para morar ou para investir, ganhar dinheiro depois, ok? Quero inicialmente o boa noite do Jamil Asfuri, presidente regional do PSC e pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo partido. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Nascida é sempre uma grande oportunidade para nós que vivemos nesse mundo político de estar aqui no programa como esse, um lugar de debates, e que a gente possa apresentar aqui um pouco daquilo que a gente acredita que fará de Rio Branco uma cidade melhor. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, um prazer renovado estar aqui agora em 2020, reiniciando o nosso programa. Isso. Boa noite, doutor Narciso. Igualmente. O Osmir disse que a gente deve respeitar sempre os mais experientes, né? Então cabe ao senhor a primeira pergunta ao pré-candidato e o nosso convidado especial, o Jamil. Eu vou fazer 4 perguntas. Deixa uma para mim. 3 de fácil resposta, imediata, e uma um pouco mais complicada. Qual o seu nome, qual a sua profissão, qual a sua idade? As 3 simples. Meu nome é Jamil Asfuri Martins Oliveira, né? Acabei adotando o Asfuri por causa da minha família aqui no Acre, oriunda do Líbano. A minha idade são 46 anos. E qual é a terceira pergunta? A profissão. Sou policial federal de carreira e formado em engenharia Agora vem civil. a pergunta que aí é a que me interessa saber. O que lhe levou, o que lhe estimula a ser prefeito de Rio Branco? Narciso, essa é a pergunta que me fazem. Eu quero, mais uma vez, agora dar boa noite aos telespectadores, conversando com Rio Branco, com o Acre, como você mesmo falou, Muniz. O que me estimula é o que tem sido a minha vida até agora. Eu venho de uma família humilde, acabei tendo a oportunidade de passar no concurso, na época passei no primeiro lugar aqui no Acre, para a Polícia Federal, e logo em seguida assumi uma cadeira, né, de presidente dos sindicatos policiais federais aqui no Acre. Daí, né, eu tive a oportunidade de entender a importância das lutas em favor de pessoas, em favor de categorias. Dali também nasceu o desejo de ser político, aí consegui, né, ser deputado estadual em 2 oportunidades, daí a pouco também gestor numa pasta de governo. Então, assim, o que me motiva é o que me motiva nessa área que eu falei, pessoal, técnica, profissional, mas também na minha área espiritual. Desde quando eu tive aí uma decisão de viver uma vida mais voltada para Deus, desde lá, eu vivo uma vida cuidando de pessoas. E, graças a Deus, Osmir, conseguimos uma marca de cuidar
né, de casais, de famílias. Eu estive junto com a pastora Sandra dentro do modelo celular e lá nós conseguimos a marca de ter simultaneamente 403 células. Então daí, né, uma resposta que fica óbvia. Cuidamos de pessoas lá, cuidamos de pessoas no meu trabalho, na nossa vida. Então, o que eu quero hoje é ser usado por Deus dentro dos seus valores, daquilo que eu acredito mesmo, para cuidar de Rio Branco. Essa é a principal motivação. Ainda acompanhando essa mesmo ritmo aí da pergunta do Narciso, você sabe que, infelizmente, o Brasil hoje não é uma federação legítima, econômica, financeira. Os estados brasileiros estão pobres e os municípios brasileiros miseráveis. Todos eles vivendo com extrema dificuldade. Tem deles que mal conseguem pagar a folha de pagamento e outras obrigações. Eu pergunto o seguinte: esse desafio para quem tem uma vida, eu não digo tranquila porque você é um agente federal, da Polícia Federal, não é tranquila, mas esse desafio de lidar com essas dificuldades lhe atrai? Olha, me atrai, porque eu não sou daqueles que, olhando o problema, prefere ficar de fora. Eu prefiro, né, dentro de um ambiente de discussão, de busca de respostas, apresentar uma solução. E você tem razão, não é uma coisa peculiar do estado do Acre, dos municípios daqui, ou muito menos, né, é de todo mundo. O problema é generalizado. Nós temos aí uma dívida com os municípios, a União está tentando resolver isso, né, através desse novo governo, falando aí desse pacto federativo. Essa pirâmide, Narciso, eu já te ouvi falando muito sobre isso, ela está invertida. Aquele que cuida do maior interesse de uma nação, que é o seu povo, é o que menos tem recurso para isso. Ao passo em que uma nação que é abstrata, vamos pensar assim, e um Estado que também não deixa de ser abstrato, acaba tendo as maiores fatias orçamentárias no nosso país. Precisamos mudar isso, parece que teremos alguns avanços. Mas o que falta muitas vezes, Osmi, e isso é que me instiga, é que me provoca a participar desse processo, falta, primeiro assim, seriedade com a coisa pública. Porque nós temos visto por aí também, claro que não são exemplos assim tão fartos, mas existem, pessoas que com essas mesmas dificuldades usam, né, da seriedade, daquilo que aprenderam com a sua família, dentro de um ambiente moral, respeitoso, olhando para a administração pública como se fosse algo sagrado, porque cuidar de pessoas é algo divino, né? Você vê que é o que os padres fazem, é o que são os pastores fazem. E olhando para aquilo como se fosse uma família, do ponto de vista que você é o gestor, mas é um pai ou uma mãe, e você é um cidadão, mas é um filho também. Então, quando você cuida dessa maneira, Muniz, é diferente. E nós temos visto resultados positivos. Então, eu acredito que em meio a toda essa dificuldade, se nós tivermos aí a criatividade, né, o ambiente necessário dentro do ponto de vista da administração, trabalhando com economia, trabalhando com austeridade, com respeito, dá para fazer algo diferente. E eu digo a você que Rio Branco ainda não cortou o seu cordão umbilical com o Estado. Né? Lamentavelmente, esse seu cordão já está necrosado, porque não teve ainda um gestor aqui que tomasse, já vimos no passado alguma coisa parecida com isso, mas que tomasse a decisão de fazer de Rio Branco uma cidade independente. E não quer dizer que será melhor ou pior, quer dizer que terá que ter a criatividade necessária, criar os ambientes necessários de desenvolvimento humano, de desenvolvimento econômico, para apresentar a solução que Rio Branco precisa, que é diferente de Porto Acre, que é diferente de Cruzeiro do Sul. Então, quando se depende muito do Estado, e infelizmente as gestões anteriores trataram dessa maneira, acaba que trazem aqui para Rio Branco, que levam lá para Cruzeiro, que levam para Mãos Lima, que é generalizado e que não se aplica. Quantas oportunidades que foram criadas inaplicáveis. Nós vimos aí, aquilo que era para dar certo em Cruzeiro, não dava certo em Rio Branco e vice-versa. E eu penso assim, eu acredito que dá para fazer, o dinheiro é curto, mas não quer dizer que, mesmo com dinheiro curto, não dá para se fazer alguma coisa. Eu lembro que a minha família, eu venho de uma família humilde, o dinheiro era curto, mas todos nós nos tornamos trabalhadores, produzimos e hoje chegamos no lugar que nós chegamos. Jamil, você começa a sua defesa apostando num troço altamente complexo que é chamado Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É a repartição dos tributos pagos por todos os contribuintes.
Uma melhor distribuição, né? Hoje, ele está perversamente repartido. 70% fica com a União, 20% com os estados e 10% com os municípios. Agora, só que, em nome deste pacto, cada um deles quer ter um pedaço, ter a vantagem. Tirar um pedaço maior. Como sair ganhando numa briga? E neste particular, a parte mais fraca, o elo mais fraco é exatamente os municípios. Porque o Estado brasileiro, o Estado federal, se apropria praticamente de todos os recursos. Quer dizer, você confia mesmo na possibilidade da elaboração desse pacto federativo? Olha, não só confio na elaboração e nem estou tão preocupado com o resultado disso. O que de fato vai acontecer, pior do que está, não fica. Né? Tanto é verdade que há uma intenção do governo federal em melhorar esse número. Olhando aqui para os números da prefeitura do ano passado, já no governo Bolsonaro, nós tivemos um acréscimo no fundo de participação do município de 5,12%. Isso é uma informação que está na própria prefeitura. Então, isso já mostra que tem um aceno positivo. Esse ano deve ser ainda maior e com o Pacto Federativo, Narciso, vai melhorar. E aí, eu digo para você que é o momento de nós tentarmos mudar a mentalidade da gestão aqui em Rio Branco. Sabe, nós precisamos pensar no desenvolvimento desse município, coisa que, infelizmente, não houve. Pode olhar aí, né, na história, nós não tivemos ainda um prefeito ou uma prefeita que apresentasse um projeto econômico para o município, fica sempre como um apêndice do governo. Então, além desse resultado que virá, que não pode ser, claro que alguns pensavam na reforma administrativa ou previdenciária, que fosse aquela coisa boa para todo mundo, não tem como ser bom para todo mundo. Uma pessoa perguntou, Jamil, mas olha, você como policial federal teve prejuízo. Houve um acréscimo para a minha aposentadoria de 2 anos. E eu respondi para ele, Osmi, olha, se nós queremos um país melhor, todos nós temos que pagar um preço. Então, eu acredito que mesmo que não seja tudo aquilo que a gente imagina, e você já foi parlamentar, o Osmi é um constituinte, você... Então, ainda que não seja exatamente aquilo que a gente espera, mas vai melhorar. E melhorando, precisamos aproveitar essa oportunidade de uma majoração econômica para o município, né, aumentando já esses repasses que nós estamos vendo já o resultado agora, antes mesmo da reforma. Já algo concreto em relação ao que você está falando. Já você está acontecendo. Aqui no caso de Rio Branco, chega superior a 15%. Pois é, você imagina, só evolui. De 829 milhões para 1 bilhão este ano. Sim, isso que foi aprovado, né? Agora o repasse é real, é o que está sendo empenhado. Então, eu acredito que é a oportunidade que nós temos para tentar trazer, dentro da nossa vocação econômica, resultados que nos tragam uma mudança verdadeira, porque viver como esse apêndice de governo, sem uma criatividade política, econômica, nós vamos pegar, se não tiver um político, um gestor que faça um choque de gestão, mudar a mentalidade. Eu tive agora recentemente no Ceasa, e é ruim você passar por ali e não ver aquilo funcionando. Agora, isso é fruto de alguns investimentos que não deram certo, porque não houve acompanhamento. Sabe qual é a maior crítica? É que não deram a ele uma assistência técnica, é vergonhosa. Mas o Estado tem poder para isso, o município tem poder para isso, e ninguém fez. E nós queremos fazer. Você falou há pouco que nenhum prefeito até agora apresentou um projeto de desenvolvimento para Rio Branco. Qual é o seu projeto? Olha, é amplo isso, né? Mas nós estamos caminhando. Por exemplo, só de uma área que gera ISS, que ainda não foi aproveitada, eu fiz questão de ir em Goiás, que é um local onde está punjante, né? A coisa está acontecendo, e eu fui lá com o secretário estadual que trata desse assunto, né? Que na verdade é uma empresa pública de turismo, e eu morei em Goiás na década de 70, meu pai nos levou para lá já no começo da década, e eu fiquei lá por 18 anos, e lá nós estamos vendo um desenvolvimento econômico na área do turismo. E eu fico pensando, meu Deus, nós estamos aqui no centro da Amazônia e não temos uma política pública voltada para isso aqui, onde nós mudaríamos dentro de rotas turísticas. Agora não é mais só Nordeste, não é mais só praia. As pessoas querem conhecer um pouco mais da nossa cultura. A internet abriu a nossa mente. Só nessa área nós aumentaremos substancialmente a arrecadação do ISS e de uma coisa que nunca foi explorada, né? Além disso, temos vários outros fatores aí que são geradores de riqueza. Eu penso em trazer tecnologia para o Acre. Olha, vamos pensar, se nós temos uma Alemanha que é talvez a maior produtora de remédios no mundo e que não tem nem o arremedo de uma floresta como a nossa, nós moramos na maior reserva biológica do planeta, né?
Então, nós teríamos que ter aqui, ao invés de uma fundação que trata tão somente dessas atividades que nós já sabemos, eu não quero fazer crítica a isso, mas nós precisamos ampliar. Nós tínhamos que ter aqui um laboratório de pesquisa. A indústria farmacêutica no mundo é o que mais produz dinheiro. E nós temos a saída para o mundo através das análises biológicas que nós podemos apresentar. Então, eu creio que pode ser isso aí o nosso petróleo. A gente vê royalties de petróleo em algum lugar, mas nós temos a floresta. Diferente daquela florestania que nos apresentaram lá no passado, que hoje nós vimos que não tinha nada a ver, não tem nada a ver. Eu digo até que aquilo que era a florestania se tornou um monstro verde, que era para nos ajudar e nos prejudicou. Parece um Hulk, né? aquele bicho desastroso que por onde passa faz, né, cria sérios problemas. E hoje nós temos aí, na minha visão, a exploração da floresta de uma outra Jamil, maneira. voltando ao orçamento rapidinho, o que te deixa mais crente, o que te deixa positivo nesse sentido de aprovar o Pacto Federativo? Esse assino positivo por parte do próprio governo federal ou do parlamento que também está interessado? Inclusive o Acre tem o relator, o senador Márcio Bittar, que é também seu amigo. Você responde no próximo bloco, tá bom? A gente faz um intervalo em mais ou menos 2 minutos e volta na sequência para continuar então o nosso debate hoje com o Jamil Asfuri, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo PSC. Até já.